Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Escorpião. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz e para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like e partilhar. É uma forma generosa de ajudar este canal a crescer um bocadinho mais. Quem precisar de uma leitura particular centrada na sua energia pessoal, tem um e-mail na descrição do vídeo. Não se esqueçam de continuar a interagir comigo através dos vossos comentários, das vossas manifestações, sejam elas de que ordem forem, através de um emoji, de um coração, um sorriso, o que seja. Chega aqui e é muito bem recebido e muito acarinhado. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos então com o baralho de Lenormand, a Santa Sara Kali, cigana bonita de vestido azul. Uma cartinha para direcionar a vossa leitura. A vossa energia pessoal. Pois, a vossa energia pessoal. São vocês aí muito presentes no final do deck. Os passas muito presentes, muito conscientes da vossa realidade, da vossa vivência. Também pode ser uma mulher que está aí a ter alguma influência mais forte na vossa jornada. Cada um tem aí que adaptar, porque esta energia é uma energia pessoal, é uma energia que é vossa e que é manifestada em toda e qualquer intenção desta leitura. Então vamos lá com o tarot Rider-Waite, ver o que é que ele tem para acrescentar. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Três coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Um cavaleiro de ouros, alguém que está aqui muito consciente daquilo que pretende, a observar o seu caminho de uma forma frontal, realista, pragmática e de alguma forma sem nenhuma pressa de avançar. Ele apenas observa para saber como deve seguir viagem na concretização dos seus anseios, dos seus desejos, das suas aspirações. Este cavaleiro de pentáculos deseja chegar à condição do rei, deseja chegar a esse poder. 2 de copas. Pois pode ser alguém que está aqui a chegar à vida das pessoas do signo de Escorpião, ou a muitas pessoas do signo de Escorpião, porque é uma leitura coletiva, eventualmente pode não ressoar com todos, para oferecer aqui um relacionamento estável, tranquilo, sereno, confiável. E 6 de pentáculos, mais uma carta de pentáculos a dizer que partilha os teus recursos, ou fica em condições de partilhar, quer seja essa partilha o dar ou o receber. Com este 6 de pentáculos, nós temos alguém que tem alguma coisa para partilhar por estes 2 mendigos. Portanto, aqui a falar que é preciso partilhar com justiça, é preciso colocar-se numa situação de generosidade, porque este 6 de pentáculos fala de alguma coisa que se recebe, mas também pode ser alguma coisa que tem que se agradecer. No obstáculo temos o 9 de paus. Temos aqui vocês muito conscientes de que
estão exauridos, cansados, esgotados. Este 9 de paus fala-nos que há aí pessoas desse lado que utilizaram um grande esforço, que tiveram responsabilidades muito grandes em cima dos seus ombros. Fala-nos de pessoas que estiveram aqui em situações que não conseguiam delegar, partilhar os seus esforços, as suas responsabilidades, e que isto foi muito penoso. Portanto, é preciso encerrar este capítulo para se abrir ao novo. Vamos ver qual é o resultado da leitura. A ilusão. E aqui a necessidade de fazer uma escolha, de sair desta dualidade. Se bem que a escolha de alguma forma esteja feita, porque esta carta é alguém que tem que escolher um caminho, mas tem que escolher um caminho com todas as condicionantes que exige este 2 de espadas. É o elemento ar. E ele diz, tu para escolheres e para escolheres bem, tens que escolher com racionalidade, com frieza. Esta escolha não pode ser feita através dos afetos, do sentir, das emoções, do amor. Não, tem que ser uma escolha fria, racional, para que vocês possam sair desta energia de ilusão. Temos aqui um relacionamento, uma parceria, que mesmo que não seja uma parceria de amor romântico, é uma parceria onde há afeto, onde há lealdade, onde há reciprocidade, onde há comprometimento, onde há muita coisa maravilhosa. Este cavaleiro de pentáculos vem dizer que isto pode ser uma parceria promissora, abundante, próspera. Mas há aqui alguma coisa que vocês têm que partilhar com este 6 de pentáculos. Partilhar ou receber. Mas tem que ser feito com muita justiça. Tem que agradecer. É uma recompensa, é uma espécie de uma... Pode ser uma promoção. Mas esta carta, para mim, traz sempre uma chamada de atenção à forma como se dá ou como se recebe. Deve-se dar com a maior generosidade e deve receber-se com humildade. Haja cinta, quando as pessoas recebem não é sempre com humildade, não. Às vezes as pessoas recebem porque estão numa situação que exige que assim seja, mas recebem como se sentissem humilhados por aquela oferta ou por aquela benesse. E este 6 de ouros fala sempre desse cuidado que aquele que está a dar tem que ter em relação à sensibilidade daquele que está a receber. De uma forma muito simples, acontece muitas vezes, não só nas relações amorosas e românticas, em que um está em condições de poder oferecer ao outro muito mais do que aquele que recebe, que eventualmente não tem nada para partilhar, mas também nas relações familiares isso acontece muitas vezes. Não é muito raro que nas relações familiares existam pessoas que passam por dificuldades, por apertos, por coisas complicadas e que alguém dentro dessa família e dentro dessa egrégora se disponibilize a ajudar, mas nem sempre, às vezes, com a maior das generosidades. Eu não queria utilizar esta palavra e não quero magoar ninguém, às vezes é com uma certa arrogância. É com certo desprezo pela fragilidade e pela situação que o outro vive de carência.
E este 6 de pentáculos, a grande mensagem desta carta, quando nos fala, você eventualmente, numa leitura que não tem a intenção das minhas leituras, seria dito a alguém, olha, você vai receber uma recompensa, há um dinheiro aí que andava perdido, eventualmente vai chegar às suas mãos. Certo, é verdade. Mas a mensagem mais importante desta carta é que aquilo que tu dás tem que ser justo. Reparem que ele tem nesta mão uma balança. Esta é a pessoa que está em condições de dar. Está altivo, está numa situação de superioridade em relação a estes dois mendigos, que de alguma forma estão prostrados, estão desalentados com a sua penúria. E temos aqui a balança, e esta balança tem aqui esta mensagem. Quando tu estiveres a doar, a dar de ti alguma coisa, alguma energia tua, até pode ser só conhecimento, não, pode não ser dinheiro, pode não ser bens materiais, não te esqueças de fazer isso com justiça, sem humilhar o outro. O confronto com a pobreza é sempre uma coisa que dói. Experimentem meter uma esmola qualquer numa caixinha de esmolas, num santuário ou numa igreja. Mesmo que vocês tenham consciência de que esse dinheiro vai reverter a favor de pessoas que têm algum tipo de carência, vai ajudar alguém, é muito mais difícil pegar nesse dinheiro e confrontar o olhar de alguém que está na rua numa situação de penúria, de desalento, de escassez completa. Portanto, é nesse gesto de dar que nós temos que ter o cuidado de perceber e não magoar a sensibilidade daquele que eventualmente lutou muito, está numa situação de vida muito complicada, mas não é porque era preguiçoso ou porque era mandrião, é porque a vida, as escolhas, o karma e uma série de coisas que nós podíamos agora aqui falar, levou essa pessoa a essa situação de penúria. Portanto, temos aqui pessoas do signo de Escorpião que estão a vibrar numa certa estabilidade financeira, possível de permitir doar alguma parte dessa estabilidade, dessa abundância, dessa prosperidade com outras pessoas. O importante é que o façam com generosidade. Temos aqui no bloqueio o 9 de paus de que eu já falei, que diz, olha, é importante que tu tenhas consciência que passaste por um período de grande esforço físico, material, pode ter aqui até pode ter aqui havido até falta de saúde, há aqui uma sobrecarga. Esta pessoa lutou muito, ele tem aqui uma faixa na cabeça, não se percebe aqui nenhum tipo de confronto, mas é alguém que esteve aqui numa luta complicada, que lhe exigiu muito esforço, muita atenção na defesa daquilo que lhe pertencia, na defesa daquilo que são os seus valores morais e éticos, na defesa da sua energia. E o que esta carta diz é que é preciso desapegares, largares alguma coisa que te permita que a tua jornada possa prosseguir de uma forma mais leve e mais suave, sem tanta carga, sem tanta responsabilidade. Estás no final de um ciclo. Vem aí o 10 de paus e aí tu já te libertas deste fardo. Mas o importante aqui é que tu te prepares para o novo que vem aí com o 10 de paus. Então porquê é que está no bloqueio? Porquê é que vocês ainda estão aí a oferecer algum tipo de resistência e a achar que conseguem sozinhos arcar com toda esta responsabilidade? Têm que efetivamente delegar, suavizar a vossa carga
no sentido de se prepararem para o novo e para a viragem. Já estamos aqui neste final, portanto, o resultado da leitura é curioso nesta manifestação de tanta tranquilidade, de esforço, mas ao mesmo tempo de abundância e de recompensa, porque o 6 de ouros também nos fala de recompensa justa. Temos aqui esta parceria a viver esta situação que a impede de largar este fardo. Que fardo é este? É um fardo nesta relação que está a esgotar-se? Não me parece. Então o que é que vocês têm que escolher? Para seguir em frente, libertar-se deste fardo e viver uma vida mais tranquila e mais serena. Não sei, vocês é que sabem, mas há aqui uma mensagem que diz que para que isso aconteça, para que este 9 de paus saia desta energia, desta casa do bloqueio, do desafio, da energia a trabalhar, é preciso que vocês façam aqui uma escolha consciente. Porque temos aqui um 7 de copas. E este 7 de copas fala-nos de que tu não podes ter pressas na escolha que tens que fazer, naquilo que tens que definir na tua vida. E tu tens que definir aqui alguma coisa. Continuar nesta parceria, transformar esta parceria. Se é sei lá, imagino que há aqui pessoas que estão numa união de facto e que querem de facto sacramentar a relação através de um casamento. Mas pode haver aqui pessoas que estão com medo dessa responsabilidade. Têm que escolher alguma coisa. Não se esqueçam, porém, que esta carta diz que nem tudo o que luz é ouro. A frase mestra desta carta para mim é: nem tudo o que luz é ouro. E eventualmente tu podes estar aí a viver uma ilusão, um sonho em relação a alguém, alguma pessoa, alguma situação, algum emprego, alguma mudança da tua vida. Tens que olhar bem, porque tens aqui uma data de oportunidade. São 7 copas cheias. Só que elas têm aqui ardil, artimanha. Temos aqui castelos no ar, temos aqui serpentes, temos aqui dragões, temos aqui louro, joias que podem não ser verdadeiras, fantasmas. O que é que isto diz? Orienta a tua mente. Define uma estratégia para te focares naquilo que está aí na tua vivência, na tua experiência, no processo que estás a viver e perceber que há aí coisas que não são certas nem verdadeiras, que são uma ilusão da tua mente e da tua cabeça. E tu vais ter que perceber o que é real e o que é ilusório, porque efetivamente tu vais ter que fazer uma escolha. E tínhamos aqui no final do deck, como eu mostrei há bocado, esta carta que diz exatamente a mesma coisa. Tu tens que sair desse processo de dualidade. Tens que definir um caminho. E tens que o definir de uma forma racional, sem ilusões. O 2 de espadas é uma carta que te diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Tu já viste. Tu de alguma forma tens momentos de lucidez em que percebes que estás aqui a olhar para uma certa coisa, para uma certa pessoa, para uma certa experiência, para um processo, para uma relação, e tu sabes que há ali qualquer coisa que não te cheira bem. Mas tu não sabes o que é. Então não vivas nessa ilusão, porque eventualmente há aí um ardil qualquer, uma promessa qualquer que não é verdadeira, que não é honesta, que não é boa para ti. Não te esqueças de escolher nestas 7 copas, nestas 7 oportunidades que definem uma série de coisas que estão aí a captar a tua energia, que tu tens que focar
decidir com racionalidade. O pior cego é aquele que não quer ver. E tu já viste. Só que preferes viver na ilusão a mergulhar numa realidade que te vai permitir uma escolha saudável e verdadeira. Não te esqueças. Eu não sei o que é que tu queres aí ou o que é que tu precisas de escolher. Se é entre 2 empregos, se é entre 2 pessoas, se é entre 2 casas, não sei, não faço a mínima ideia, mas digam-me aí nos comentários. Temos aqui pessoas do signo de Escorpião que precisam de fazer uma escolha ou decidir alguma coisa ou deixar alguma coisa para trás e estão aqui a viver uma certa ilusão e têm que decidir com foco, com pragmatismo, com frieza, com uma capacidade analítica responsável e séria. E para isso não podem ouvir o coração, porque o coração amolece um pouco o nosso racional e às vezes leva-nos a uma situação ilusória que nos pode levar a escolher aqui alguma coisa que é ardil e que não corresponde à realidade dos factos. Vamos então agora, com o tarô da sorte, tirar uma carta para nos falar um pouquinho mais deste 9 de paus que está aqui na casa do bloqueio, dos obstáculos, das situações a clarificar, a trabalhar, a aperfeiçoar. Vamos lá ver então. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. A roda da fortuna na sua posição direitinha. Portanto, temos aqui de facto mais uma carta que diz que é preciso fazer uma escolha para seguir em frente. Êxito. O momento é de transição, sorte e prosperidade. Já tínhamos aqui falado da prosperidade com este cavaleiro de ouros, da sorte com as bênçãos que este 6 de ouros também traz. Deixe os acontecimentos seguirem o seu curso normal, o sucesso está a ser preparado para chegar. Os momentos são cíclicos, aproveite e aprenda com cada um deles. A roda da fortuna traz normalmente o êxito e a sorte. Chega à nossa vida para nos oferecer uma oportunidade de mudança, para nos dizer que mesmo estando a roda a girar, nós temos a oportunidade de exercer aqui a sagacidade necessária para poder entrar neste movimento de crescimento e de expansão. A roda da fortuna fala-nos da roda das encarnações, da roda de Sansara, e fala-nos desse tal movimento que é cíclico, que normalmente ocorre entre os 7 e 9 anos. Pode ser um movimento dos seténios, de 7 em 7 anos, mas normalmente vai para os 9, 10 anos que este movimento acontece e que traz mudanças às nossas vidas. Acontece muitas vezes quando as pessoas estão numa vivência de desaire, de desalento, de coisas complicadas, aparecer a roda da fortuna e aparecer uma oportunidade que de repente permite que se iniciem 10 anos de êxito, de prosperidade, de abundância, de objetivos atingidos, mas também pode acontecer que esteja a manifestar-se na vida de alguém que está lá em cima e que de repente percebe que as coisas começam a descambar. Porque a roda da fortuna tem uma mensagem forte que diz que tudo é tanto o que está acima como aquilo que está abaixo. Ou seja,
A vida gira, o movimento acontece, mesmo que às vezes não seja muito perceptível para nós, porque estamos tão embebedados com o êxito ou com o desire que nos refriamos no sentido de prosseguir na jornada. Ou seja, acontece que muitas vezes estamos em 7 anos de sofrimento e de dor e quase já não acreditamos, e esta roda da fortuna aparece e nós não temos a presença de espírito necessário para aproveitar as oportunidades. E também acontece que às vezes estamos numa maré tão alta, tão auspiciosa, tão abundante e tão próspera da nossa vida que nos colocamos nesta situação de arrogância ao doar e ao dar aquilo que temos, que depois o universo vem e nos diz que agora tens que ir um pouquinho outra vez lá abaixo porque a lição não está bem aprendida. Esta viagem dos arcanos maiores, que começa com o 0, o louco, e nos leva ao arcano maior número 21, o mundo, onde tudo se encerra, mas onde tudo também se inicia, são movimentos cíclicos de aprendizado, se nós estivermos atentos. E há algumas cartas, mais que outras, que nos falam desses momentos cíclicos de aprendizado para os quais nem sempre estamos devidamente despertos. Temos então aqui esta necessidade de sair desta energia de estagnação que vos impede de se abrirem ao novo, e que esta roda da fortuna diz que é preciso mesmo que tu te desapegues e te abras a este novo ciclo de êxito e de prosperidade, fazendo uma escolha racional. Vamos então agora com o tarot. O tarot não, o oráculo. Tu és aquilo que pensas. Tirar uma mensagem para encerrar esta magnífica leitura. E eu digo magnífica porque ela tem advertências, mas é muito clara quando diz que há aqui uma vibração de poder modificar as coisas no sentido de tudo se ajustar de uma forma mais perfeita na vossa jornada. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Escolhas, escolhas. Eu espero que vocês façam escolhas muito responsáveis. Vamos ver a mensagem. Se alguém persevera na pureza do pensamento, a alegria segue-o como a sua própria sombra. Portanto, é preciso perseverar na pureza do pensamento, e aí aquilo que nos segue como sendo uma sombra é a alegria. É maravilhoso, não é? Portanto, é preciso vigiar e orar, é preciso perceber o que é que não deve chegar à nossa mente que possa boicotar a nossa alegria e a nossa felicidade. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Escorpião.